Olá a todos! Hoje iremos falar sobre hidrograma unitário. No entanto, iremos retomar o conhecimento sobre hidrograma. Então, aqui nós temos um exemplo. Na seção executória de uma bacia hidrográfica de 36,1 km² de área de drenagem, foram feitos os registros horários da vazão decorrente de uma chuva isolada de duração de 2 horas e 24 milímetros de intensidade. Os valores são mostrados na tabela. Então aqui eu tenho o tempo e a vazão do rio. E aqui nós precisamos separar o escoamento de base, que é o escoamento do próprio rio, e o escoamento superficial, que foi ocasionado pela chuva. Tá bom? Para resolver esse problema, eu construí aqui um hidrograma. Eu construí um hidrograma, então está aqui a chuva, aquela vazão, aqui é o tempo, aqui é a vazão. Eu preciso descobrir onde começa o escoamento superficial e o escoamento de base. Nós já tínhamos conversado que ele começa no 2 e termina no 8. Então, eu posso separar o escoamento superficial, é essa área aqui de cima, e o escoamento de base, essa área aqui. Então, os pontos para fazer a regressão, para achar a equação da reta, são o ponto 2 e o ponto 5. Então, o ponto 2, eu tenho uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo, e no tempo 8, a vazão é 13. Vou estabelecer uma regressão linear, que eu apresento como está feita aqui no final desse vídeo, tá? Tem um link aqui, se você clica nele, você vê como faz na calculadora. Cássio, eu cheguei nessa equação aqui, ó. Agora eu vou aplicar isso, então, aqui, ó. Então, vamos lá. Até o tempo 2, eu tenho somente o escoamento de base. Então, o tempo vai ser igual ao 5. Não vai ter superficial. Então, aqui é esse menos esse. Vai ser igual a 0. Opa, tem um aumento. E aqui é a mesma coisa. E a partir do tempo 8, ele também será igual. Agora é errado aqui. E aí, eu posso falar que o escoamento de base vai ser igual. Vamos dar uma olhadinha aqui na equação. 1,33x 1,33 vezes o x mais 2,33. E aí encontramos o escoamento de base. E eu faço isso aqui até o tempo. Vou subtrair agora. Não precisava ter feito, poderia ter só puxado aqui, ó. Então, qual que é o escoamento superficial direto, o ESD? Vou fazer aqui a função soma, para somar todos esses valores aqui, ó. 138,1. Tem uma pequena diferencinha se você faz no Excel ou faz na mão, tá? O Excel tem um número de casas maior. Então ele é mais preciso. Agora, eu quero calcular o volume escoado superficialmente. Então, vou falar aqui volume escoado superficialmente. Como que eu calculo o volume escoado superficialmente? É esse valor aqui. Se é volume, é vazão vezes tempo. Então, aqui é a vazão vezes o tempo. Vezes o tempo. Qual que é o tempo? É esse intervalo, ó, da hora 1 para a hora 2, foram 1 hora. Então, eu tenho que multiplicar por 1 hora. Só que a vazão está em metros cúbicos por segundo. Então, eu preciso passar essa 1 hora para segundo. Então, vou multiplicar por 60 para passar por minuto, por 60 para passar por segundo.
saiu aqui. Então, esse foi o volume escoado superficialmente. Aqui ele está em metro cúbico. Então, ele está em metro cúbico. Eu quero saber qual foi o volume precipitado. Posso falar que o volume precipitado é igual a precipitação vezes a área. Nós tivemos uma precipitação de 24 milímetros por hora em 2 horas. Então, vai ser 24 vezes 2 vezes a bacia hidrográfica, que é 36,1. Só que eu preciso passar a bacia para metro quadrado. Então, elevado à sexta. E aí eu saio. Só que a precipitação está em milímetro por hora. Está em milímetro por hora. Eu preciso, então, para transformar milímetro para metro, eu vou dividir por 1000. Eu vou dividir por 1000. Então, aqui eu achei o volume precipitado. E qual que é a precipitação efetiva? Como que eu calculo a precipitação efetiva? Então, a precipitação efetiva é igual ao volume escoado superficialmente. Só subir aqui para você ver o volume escoado superficialmente, dividido pela área, que a área é igual a 36,1. O volume está em metro cúbico, eu vou deixar a área em metros quadrado. Então, vezes 10 elevado à sexta. E aí eu acho a precipitação efetiva. Aqui ela está em metros. Eu vou passar, aqui ela está em metros, então. Eu vou passar para milímetro. Eu vou passar para milímetro, eu vou pegar aqui então e multiplicar por 1000. Então aqui está a nossa precipitação efetiva. E por último, falta calcular o coeficiente de runoff, que é o C. O C é igual o volume escoado superficialmente dividido pelo precipitado. Dá 0,28. Parece próximo de uma bacia rural. Até aqui era o exercício da aula passada. Agora, nós precisamos calcular o conceito do hidrograma unitário. O conceito do hidrograma unitário ele é bem simples. Então, aqui, ó, eu tenho o escoamento superficial no tempo t. Eu quero produzir um hidrograma unitário que tenha essa altura aqui, ó, que tenha essa altura aqui igual a 1 centímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a vazão superficial pela precipitação efetiva. Mas eu preciso transformar a precipitação efetiva que estava em milímetro para centímetro. Tá bom? Aqui eu irei transformar a precipitação efetiva que está em metros. Vou multiplicar por 100 para ter ela em centímetros. Então, aqui nossa precipitação efetiva é em centímetros. Então, vamos completar a tabela. 0, 0. Eu tenho que multiplicar para saber a vazão unitária, dividir a vazão pela precipitação efetiva. Então, eu vou dividir esse valor pela precipitação em centímetros. Dividida. E aí, eu vou calcular
essa precipitação unitária. O valor dela, a soma dela, tem que dar igual a 100. Ou alguma coisa próxima a 100, muito próximo a 100. Porque ela vai ter 1 centímetros. Então, o valor aqui está próximo. E como que eu preciso agora calcular a altura unitária da nossa chuva? Para calcular a altura unitária, eu preciso... Para calcular a altura unitária, eu vou fazer... Ela é igual que a vazão unitária vezes o intervalo de tempo, que é 1 hora, então será 3.600 segundos, dividido pela área. Então, aqui vai ser 0, 0 novamente. Aqui vai ser o quê? Vai ser a nossa vazão vezes o tempo, que é de 3.600. Observa que aqui está em metro cúbico por segundo, então multipliquei por segundo, eu vou ter só vazão. E ao dividir por área, eu vou ter só metro. A nossa área é de 36,1 vezes 10 elevado à sexta. E aí eu achei a nossa altura unitária. Eu vou agora fazer para os outros. Aqui vai ser 0, né? Continua 0, 0. Aqui eu botei o O. 0, 0, 0. E vou fazer a função soma. Então aqui eu tenho a função soma. Se eu somar aqui, vai ter que dar próximo a 1. Então, esse aqui estaria em metro. Então, eu multiplicando isso por 100, eu tenho o nosso hidrograma unitário. Tá bom, pessoal? Era isso o hidrograma unitário. Só para finalizar, tá aqui o gráfico do hidrograma unitário. Então, aqui embaixo eu tenho o tempo e aqui eu tenho a vazão. Perceba que ele tem a mesma tendência do hidrograma. Só que esse hidrograma unitário eu posso exportar para outras bacias hidrográficas. Era isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.